Você que quer melhorar financeiramente ou tem algum projeto que exija de você a parte financeira e você já fez de tudo que você podia e não conseguiu solução, esse vídeo vai para você. Só me promete uma coisa, que você está aqui para assumir, aderir a esse conteúdo que vai transformar a sua vida financeira. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a questão do foco. A física quântica já nos relata, né? E esse estudo é baseado em Alan Watts, tá? Eu peguei todo o estudo de Alan Watts e trouxe para vocês a aplicabilidade, porque é o que eu tenho aplicado na minha vida e tem me trazido resultados grandiosos. A primeira coisa que vocês precisam entender é que tudo na vida que nós colocamos nosso foco, é ali que está a nossa energia. E a lei universal vai dizer que tudo é energia. E eu sempre tive uma pergunta, acredito que talvez vocês também, mas eu digo sobre mim. Eu dizia, bom, aonde eu coloco meu foco, aumenta. Se eu colocar meu foco direcionado, é uma energia concentrada que vai aumentar o volume. Mas ao mesmo tempo, a física quântica, ela diz, tudo que você fica colocando muito ali, o seu desejo ali em cima, focando a um congelamento do átomo. Aquilo demora ou não vem para a sua vida, porque você mesmo atrapalha o processo, mandando uma outra informação vibracional de escassez. E através desses estudos, de Alan Watts, eu realmente consegui pegar esse entendimento e um exercício incrível que vai mudar a vida financeira de vocês. Primeiramente, o que nós temos que entender é que existem dois tipos de foco. E isso demorou muito para cair a minha chave. Por isso eu trouxe para vocês em primeira mão. Eu não tinha esse conhecimento. Eu falava sempre para vocês, gente, olha, cuidado com o foco que vocês estão colocando demais, muita pressão. E aí acaba que acontece com muitos, alguns não acontece, não. Eu quero que aconteça com todos os seguidores do canal. Então tudo aqui é muito bem explicado para que vocês consigam realmente manifestar a realidade que vocês vieram para vivenciar. Então a primeira coisa é o foco direcionado a algo. Quando você tem um foco em um projeto da sua vida, você planeja, faz todo um planejamento. A parte de planejamento, o foco na ação, ele é um foco que aumenta e cria mais daquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, se você está construindo a empresa dos seus sonhos, se você está no projeto dos seus sonhos, eu não importa o que você esteja buscando, tá? Se você está colocando a sua energia, o seu foco para aprender mais, para expressar, para colocar isso realmente, aplicar em prática, esse é o foco certo. Esse é o foco que faz aumentar aquilo que você deseja na sua vida. Mas quando nós colocamos um foco sem ação, tá? E a lei já diz, lei da atração, você vai ter que ter ação para atrair algo, você faz o efeito chamado efeito Zenão pela física quântica. O que é o efeito Zenão, para quem não sabe? É quando você tem um sonho, tá? Esse sonho ele é enviado eletromagneticamente pelo seu pensamento e ele não é colapsado pelos seus sentimentos, porque ele é paralisado, tá? Um congelamento do núcleo subatômico acontece. Mas isso aí, se vocês quiserem buscar dentro da ciência, só dá um Google dentro do que eu estou falando e vocês vão ver o congelamento do átomo, tá? Nós já temos equipamentos para estar fazendo essa mensuração. Então eu queria primeiramente tirar essa dúvida sobre o foco. Eu coloco foco, eu coloco todo o meu ser naquilo. Então aquilo tem que aumentar para a minha vida, porque se eu coloco foco na escassez, aumenta. Mas se eu coloco foco na felicidade, ela some de mim? Não. E eu tinha isso, eu falava, gente, não está fazendo... Essa parte era uma parte que eu tinha muitas dúvidas sobre as leis universais, ao qual eu aplico
muito na minha vida. Aliás, né, eu faço disso a lei da minha vida, para eu viver o melhor que Deus tem para mim aqui na Terra, né? E assim, conforme o que eu acredito e o que funciona, eu trago aqui para vocês. E por isso eu trouxe esse conteúdo incrível. Então, primeiramente, vocês lembrem-se que existem focos diferentes. Foco na ação é totalmente diferente de foco na intenção. Quando você foca na intenção somente e você fica todos os dias pensando no seu sonho, mas você não entra em ação, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas se você coloca o foco naquilo que você deseja, você entra em ação, ele é um foco em ação que vai aumentar. Então, quando você coloca o foco de madrugada nos boletos que você tem que pagar e você passa a madrugada inteira planejando, tentando com a sua capacidade, que todos nós já percebemos que nós somos seres limitados, porque estamos num corpo, embora sendo espirituais, mas estamos habitando nesse momento num corpo físico. Então a gente tem que acreditar em algo que é muito maior do que isso e que eu vou ensinar para vocês agora e que vocês vão tirar a dificuldade financeira de uma vez da vida de vocês. Mas eu passei todo esse entendimento, essa introdução, para vocês entenderem essa questão de coloca o foco que aumenta. Ah, mas eu coloco o foco na ansiedade, ela aumenta. Eu coloco o foco na tristeza e ela aumenta. Se eu ficar muito em cima do meu sonho, ele não vai vir. Então, como que coloca o foco aumenta? É isso. São focos diferentes. Foco na intenção é a primeira coisa do objetivo para você ter clareza naquilo que você deseja. Inclusive, Napoleão Hill, né, em suas 16 leis de triunfo, a primeira lei que ele cita é essa, de clareza. Clareza daquilo que você deseja expressar. Após isso, o seu foco aumentado tem que ser direcionado numa ação, para que ele não cause esse efeito, né? Esse efeito Zenão, esse efeito de trazer para longe, levar para longe aquilo que você tanto está buscando. Você faz milhares de técnicas, você faz cursos, e eu sei que você se dedica. E por que as coisas não estão acontecendo? Elas têm que acontecer. Vocês, meus seguidores, sabem, eu tenho milhares de relatos, vocês veem no comentário, de materializações incríveis. Eu tive seguidoras aqui que materializaram loteria federal na Europa. Nada é impossível, tudo é possível. Mas em que você está acreditando? No seu ego? Porque o seu ego, esse seu eu, ele tem 1%. Tá, e por que 1%? Se é a minha vontade, se é o meu querer, é 1%. Porque a nossa visão está limitada. Eu estou aqui olhando no meu quarto, que é um estúdio, né? Eu tenho um quarto estúdio que eu fiz. Estou olhando aqui, tem várias coisas, vários livros, mas ainda assim é limitado. Tem algo que você precisa acessar, que está dentro de você, que é ilimitado, que é o seu duplo quântico. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre o seu duplo quântico. O seu duplo quântico é o seu eu que já está vivendo a vida dos seus sonhos. E aí você pode dizer, Thay, mas eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Existe um eu meu que já está vivendo a vida dos meus sonhos, e por que eu não estou? Se sou eu que quero viver aquilo... Bom, a explicação assim é muito clara, tá? A primeira coisa que você tem que entender dentro de qualquer processo é que você tem que estar capacitado e querer estar. Porque eu sempre falei para meus seguidores, quando eles começaram a manifestar loteria, manifestando dinheiro inesperado, fiquei muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu me preocupo em sustentar resultados. Porque não adianta eu liberar uma técnica extraordinária para vocês. Vocês fazem a técnica, vocês têm um resultado e não entendem a engenharia. E aí vão precisar de outros vídeos para fazer a mesma coisa, as mesmas materializações. E aqui nesse canal, nós estamos aqui como uma egrégora que resolveu assumir as rédeas da vida, que decidiu ser o protagonista da sua própria realidade. E se você também tomou essa decisão,
não espere, já vai se inscrevendo aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que aqui eu posto. Toda segunda-feira eu posto um conteúdo incrível aqui para vocês, um conteúdo novo que realmente muda a vida de vocês. Thay, como me perguntaram, por que você não faz muito mais conteúdos? Porque eu estudo muito, eu valido, eu pratico para trazer para vocês. Nada que eu trago aqui para vocês não tem validação. Nada que eu trago aqui para vocês não tem mais de 10 mil pessoas, que é um número dentro de uma escala psicométrica, né, que tenham atingido aquele objetivo fazendo aquela técnica. Senão não trago. 5 conseguiram, para mim é um parâmetro ainda baixo, porque podem ter 5 que sabem direcionar a energia, né? E muitos aqui estão aprendendo a direcionar essa energia linda que existe em cada um de nós, tá? Então, falado sobre o foco, vamos à técnica. O duplo quântico, ele é um eu que pode todas as coisas. Um eu imaginável e alcançável. É aquele momento onde você vai sentar, você vai se conectar com você, no seu silêncio, sem perturbação de ninguém, teu telefone não pode tocar, ninguém pode chegar, tem que ser você, com você mesmo. E você vai acessar. Esse seu eu que não tem problemas financeiros, não está preocupado com boleto. Porque esse seu eu, ele faz dinheiro. E ele vai resolver isso para você. Porque ele já vem resolvendo. Ele não tem um olhar limitado, ele consegue abranger quantas coisas, gente, eu falo muito sério. A gente viu no nosso processo de manifestação que nós sabemos que houve algo maior que nos ajudou a manifestar. Eu posso falar aqui muitas das minhas manifestações. A maioria, nós não temos essa autossuficiência, esse controle que a gente quer assumir. E por isso que muitas pessoas estão com ansiedade. Porque anseiam, e ansiar por algo é mandar uma mensagem, eu não tenho. E como, né, a gente pode citar até a Bíblia, já relata. Para quem tem, o mais será dado. E para quem não tem, até o que não tem será retirado. Parece uma palavra tão cruel, que jamais seria liberada por Deus, que é puro amor. Ele disse, para quem tem gratidão, para quem é grato e sabe viver com aquilo que tem, mais terá. E para aquele que é tolo e não é grato, né, até o que não tem será retirado. Bom, vamos falar sobre isso. É também leis do triunfo, né? Se nós conseguirmos administrar, tá? Hoje, atualmente, vamos lá, 30 mil reais. Você é um bom administrador de 30 mil reais? Você está pagando os seus boletos, abençoados, abençoando o seu IPVA, o seu IPTU, o condomínio que você mora, as viagens da sua família, tá tudo ok? A reserva necessária, né? Porque é uma das leis do triunfo também, é você ter dinheiro guardado. Quem faz economia sábia nunca vai ter a falta. Aquele ditado da vovó, aproveite as vacas gordas, que é época de colheita. Porque quando chegar uma época, se houver seca, né, você tem uma colheita inteira. Eu aprendi isso com a minha avó. E aí, estudando, vim aprender com a ciência da riqueza. Se vocês lerem sobre a lei do triunfo, ela vai estar falando exatamente o que Alan Watts está falando. Então, gente, é porque é para aplicar. O duplo eu, quando você entende que existe um eu seu, que não está preocupado com o boleto porque ele pode pagar, que não está fazendo contas de que não vai dar, de que, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não estou dizendo que numa situação vocês vão ficar paralisados. Chegou a conta de luz, eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, não é nada, eu vou fazer, não.
a ação é necessária, sem esforço. Porque o esforço ele não vai te levar a pagar a conta que você não conseguiu pagar. Mas a sabedoria, o adquirir o conhecimento, sim. Se você aplicou a lei do triunfo, com certeza você tem o quê? Economia. Então esse dinheiro que te faltou para pagar a luz, eu ia falar light, que eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas você vai ter sobrando. Por quê? Porque você aplicou o que deveria ser aplicado. Assumir um estudo de um conteúdo para manifestação da sua realidade é você assumir não só o conhecimento, mas a aplicabilidade do seu conhecimento. Porque quando você começa a aplicar, você começa a ver dar certo. E foi o que aconteceu com os seguidores aqui do canal, e os novos que estão chegando também vão começar a ver. Manifestações acontecendo, se empolgam, mas queiram aprender como é esse caminho. Para vocês fazerem sozinhos mesmo. E tá tudo bem, nós vamos continuar sendo uma egrégora de amor. Mas eu quero que vocês aprendam realmente a fazer a realidade de vocês diferente. Então, existe um duplo quântico, que nós chamamos na física quântica, que é o próprio eu. E esse eu de cada um de nós, ele é um eu ilimitado. É aquele que habita, né? Aquele que nos criou. Ele consegue visualizar, ele consegue resolver. Quantas coisas você achou que não tinha saída e quando você viu, foi melhor do que você imaginou. A solução para todas essas coisas. Por quê? Porque quando a gente percebe que não teve jeito, a gente acaba tendo que deixar. E é nesse momento que você dá espaço para o seu duplo eu. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Dá espaço ao duplo quântico para que vocês possam resolver tudo que vocês desejam na vida de vocês, principalmente na área financeira. É com esse duplo que vocês vão conversar, que vocês vão estar apresentando e solucionando. Não seja a pessoa que apresenta só o problema. E solucionando as questões financeiras. Lembra que esse seu eu que você está acessando agora, nesse momento de relaxamento, ele tem grana ilimitada. Ele tem olhar ilimitado. Ele sabe que aquela casa que você está desejando, ele tem uma 3 vezes melhor para te oferecer. Mas ele precisa de espaço. Porque muitas vezes a gente capota nos pensamentos, faz 100 milhões de técnicas e diz, nada funciona. Nada funciona? Calma aí. Qual foi o espaço que teve para o seu duplo quântico vir até você, no seu espaço-tempo, nesse desdobramento e falar com você? Te intuir, pelo menos. Porque tentar ele tenta, falar ele fala. Mas você está pronto para ouvir? Então você entende o poder que existe de você acessar esse eu que pode tudo e silenciar e confiar? Porque, gente, tem coisas que fogem totalmente do nosso controle, mesmo com o dinheiro. Eu posso falar por mim mesma, por materializações que eu tive, que eu falei, caramba, essa agora foi incrível, tá? Essa última que eu falei pra vocês, do imóvel que eu adquiri, não vou sair do meu, tá, gente? Olha que incrível, amo demais. Mas decidi que vou fazer, talvez, Airbnb, não sei, tá? Alugar. Mas eu estava procurando muito um imóvel para comprar, porque eu queria ter a sensação de pertencimento. Só que o local onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, é um dos locais mais caros do Rio de Janeiro. Então o IPTU é algumas milhas, né? O condomínio é caro. Então é um produto muito robusto e que eu desejava muito. Eu não sabia como e quando isso viria para minha vida. Porque eu não queria só ficar aqui a passeio e chegar um momento, alguém me ligar e dizer, olha, eu vou querer o meu imóvel, enfim. Não. Principalmente porque aqui, a cada vez que passa, eu nunca vi um local que valoriza mais. Eu acho que vai chegar um momento que até vai, né, por conta da lei, vai ter que dar uma equilibrada. Porque aqui os preços foram lá para cima mesmo. E aí eu comecei a buscar sem ter todo o valor, né?
que aqui comporta no bairro, e fui buscar em outro bairro. Eu me conformei, olha só, gente, que a mente da gente faz, hein? Eu me conformei com aquela situação. Eu falei, tudo bem, eu vou ser grata no poder do agora, e eu vou, dentro das minhas condições, buscar um imóvel em outro bairro, ao lado, que seja mais barato. Olhei, me tocou um pouco, mas o local, e aí existe o meu duplo quântico que estava vendo tudo, e ele sabia que eu não estava satisfeita. E foi uma busca cansativa, porque eu tinha urgência, porque eu já estava com dinheiro, eu já tinha tirado da aplicação para poder, né, fazer essa compra, e não estava conseguindo o imóvel de jeito nenhum, porque não era o que estava na minha linha, não era o que eu tinha mandado para o universo como que eu queria. Se eu escrevo o bairro, se eu faço tudo certinho, se eu deixo a visão clara, se eu deixo os detalhes, por que Deus vai me dar o contrário? Por que meu duplo quântico vai fazer ao contrário? Não vai. E aí, dentro dessa busca, surgiu um imóvel maravilhoso, resort, como eu gosto, vocês sabem que eu adoro morar num resort, eu nunca escondi de vocês isso, tá? Eu acho que a prosperidade é para ser falada mesmo, eu adoro morar em resort. E tem que ser resort, gente, beira-mar, tá? Que eu adoro morar perto da praia, eu tô na praia todo dia, à noite, nem que seja à noite para meditar, eu tenho que ver o mar. Então, eu consegui esse imóvel, tá? No bairro que eu desejo, resort, com suítes, com tudo que eu queria, como eu posso pagar. O meu duplo deu um jeito para tudo. Quando eu entreguei, quando eu cheguei e disse, chega, eu não aguento mais, eu estou entrando em sofrimento de ficar buscando imóveis que eu estava buscando, e, óbvio, como não era o bairro que eu queria, eu sempre arrumava uma desculpa e ficava insatisfeita. Ah, esse imóvel tinha não sei o quê. Aí depois fui ver até os piores, né? Que aí a gente vai deixando, né, o sonho, eu não sei, a gente vai sendo engolido, até lembrar quem nós somos. Aí o duplo quântico vem dar uma martelada, porque eu acesso muito isso. Quando eu vejo que as coisas não estão fluindo, o que está acontecendo? Eu paro. Eu paro para assistir o espetáculo. E a melhor forma de vocês fazerem é dessa forma. Acessa o duplo quântico e diz, eu estou entregando essa situação, eu estou ensinando a vocês, gente, o que eu faço, o que milhares de pessoas que têm resultado faz, e não vem aqui na internet falar para vocês. Porque esse conteúdo, as pessoas, quando abrem numa mentoria que custa um carro, tá, gente? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um conteúdo de muito valor, que realmente faz vocês olharem por outro prisma e mudar a vida de vocês. Façam, apliquem, falem com o duplo, façam o que tem que ser feito, entra em ação. Mas não queiram com a mão de vocês, com esforço, conseguir algo de qualquer forma, não. Se não tá fluindo, Tati, não tá vindo. O que eu quero é 1,5 milhão. Não chegou 1,5 milhão. 1,5 milhão não é nada, tá, gente? Para Deus. Não tô dizendo que não é nada de dinheiro, não desfaço do dinheiro. É muito bom 1,5 milhão. Dá para comprar um apartamento aqui onde eu moro, tá? Dá para comprar apartamentos legais no bairro de vocês, no estado de vocês, né? Aí em Portugal e nos Estados Unidos, acredito que não, porque o euro é mais valorizado. O dólar, mesmo caindo, ainda tem o seu valor, né? A gente está falando de... aí seriam produtos mais baixos, tá? Mas entendam o seguinte, gente. Quando a gente entrega o processo, e quantas vezes você fez isso, sem saber que existia o que eu estou falando para vocês agora, sem ter essa informação dada por Alan Watts, sem saber que existe um eu, que é você mesmo, que resolve tudo para você, que pode resolver. Um duplo quântico. Quantas vezes eu esqueci de mensurar? Então, quando eu aprendi isso, eu apliquei. Eu apliquei para conquistar esse apartamento. E por eu ter conquistado, eu trouxe para vocês. Então, só me promete uma coisa, escreve aqui para mim nos comentários. Eu vou falar com o meu duplo quântico.
ou escreva duplo quântico. Não é para mim, é só para você assumir com o seu eu que você vai estabelecer essa conversa. Tem um grande youtuber aqui do canal, ele fala sobre finanças e marketing, mais sobre marketing hoje. Eu acompanho ele por muito tempo, né? Como eu não tenho autorização, não sei se posso falar o nome dele, mas ele conversou com o duplo dele em frente ao espelho e resolveu a vida dele. Toda a escassez dele foi embora. Ele comia no R$1,99 em São Paulo com a esposa. Hoje é uma potência e tá aí passando todo o conhecimento que tem para o mundo. Porque o nosso processo é esse, gente, de cada um de nós. Quando vocês conquistarem também, tenham esse propósito no coração de vocês, como eu tenho, de ajudar todos a conquistar. Porque aqui nesse canal, você vai conquistar a vida dos seus sonhos. Bom, gente, eu espero muito ter ajudado vocês com esse conteúdo. Eu falei coisas importantíssimas. Lembra do foco. Foco de intenção e foco de ação. Fale com o duplo e entregue. Entregue essa questão. Entregue para o duplo quântico. Você já entrou em ação, fazendo a técnica, dando clareza, tá? Agora, controle sobre 2 milhões que tem que chegar. Não tenta controlar isso, para que você não anseie, porque a ansiedade vai levar para longe aquilo que você deseja. Espero ter muito ajudado vocês com esse vídeo. Desejo a todos excelentes manifestações, excelentes cocriações. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que vocês amam. Desejo a todos um dia abençoado. Tchau, tchau, galera!